eu não usava na aula, né? Porque a revistinha era só o estudo. Agora, o Evangelho de João tem que trazer todo dia na aula, tá? Porque nós vamos ler por aqui agora, porque ele é o Evangelho mesmo, né? Então, nós vamos usar por aqui. Tem que trazer todo domingo. Esqueci de avisar os irmãos que agora a aula é por aqui mesmo. Quem não trouxe nessa aula, acompanha pela sua Bíblia o capítulo número 1. Mas tem que trazer todos os domingos o seu Evangelho. Olha, irmãos que estão pela internet, esse aqui é o nosso Evangelho de João. É o Evangelho de João, igualzinho está na nossa Bíblia, porém, ele vem aqui embaixo com notinhas de rodapé. Deixa eu ver se dá para mostrar para os irmãos, fica muito escuro. Ele vem aqui embaixo com explicações, com notinhas de rodapé. Quem não tem, quiser adquirir, é só me passar o nome. Quem quiser dar de presente, irmãos, uma bênção. Quem quer fazer discipulado com alguém, também é muito bom. Então é só passar o nome para a gente que vamos adquirindo mais. Hã? Pediu 30? Tá. Então o pastor já pediu 30, né? E aí a gente pode estar depois adquirindo mais, se precisar, né? É muito importante, a gente vai estudando aqui, depois a gente pode multiplicar esse ensino do Evangelho de João, e nós vamos ver aqui na nossa introdução alguns pontos interessantes. Mas antes, quero perguntar para os irmãos, ficou alguma dúvida do nosso panorama bíblico do Antigo Testamento? Alguém ficou com alguma questão para ser resolvida, alguma dúvida? Foi tudo bem? Deu para entender o preparo do plano de salvação de Deus? Deu para entender o preparo da humanidade para a chegada de Cristo no período interbíblico, ali no período de silêncio de Deus? Foi tudo tranquilo? Ali dei para os irmãos um panorama mais do que resumido, né? Foi só uma boa pincelada, né? Interessante seria nós fazermos um estudo bem detalhadinho, né? Parte por parte. Quem sabe nasce no coração dos irmãos um desejo de nós fazermos um curso desse, né? Bem detalhado, parte por parte, né? Eu estou à disposição. Se os irmãos tiverem vontade aí, para o futuro a gente pode pensar numa classe dessa, né? De um curso mais aprofundado, mais detalhado sobre esses assuntos. Uma outra coisa que eu quero ver com os irmãos, todo mundo está se preparando para o Natal, né? Glórias a Deus. As irmãs, o José Renato e o Samuel estão preparando os hinos de Natal para trazer aqui para EBD. As irmãs também estão ensaiando, né, para o culto de Natal. E eu quero fazer então diferente. Eu gostaria de ensaiar com a nossa escola bíblica dominical, depois do Natal, depois do Ano Novo, quando os irmãos já estiverem de volta. Eu gostaria de ensaiar com nós aqui, depois que acaba a escola dominical, pegar mais uns 30 minutinhos, se os irmãos concordarem. Eu gostaria de ensaiar os hinos do Ano Novo. Nunca cantam os hinos do Ano Novo, né? Verdade. Eu gostaria então que nós fizéssemos um pequeno coral aqui. Eu tenho no meu clarinete uma limitação. O meu clarinete, ele só toca vozes femininas, o soprano e o contralto. Ele não toca vozes masculinas, é um instrumento que tem essa limitação, né? Então, eu penso que nós podemos fazer uníssono, né? Fazermos uníssono os hinos do Ano Novo. Veja aí, no Cantor Cristão, é o 559, tem 3 hinos de Ano Novo. Tem o 559, tem o 560 e o 561, são 3 hinos na sequência. Então, o desejo do meu coração é, depois de passado aí as festividades, nós fazermos um coral com os nossos alunos aqui da EBD, né? Já que vocês estão no pique, já estão tudo com as vozes já bem preparadas, todo mundo já retornando das festividades, e o Ano Novo não é o dia 1º, né? É o ano todo, né? Então a gente pode iniciar o ano
talvez ali depois do dia 10, vamos combinando. E nós ensaiarmos os hinos de Ano Novo, 559, 560 e 561. Os irmãos desejarem no coração, e nós fazemos um pequeno coral aí, os hinos de Ano Novo. Então vamos lá. Não tendo dúvidas, não tendo perguntas, vamos ao nosso querido apóstolo João. Irmãos que me acompanham pela internet, eu quero dizer uma coisa. Se você que está acompanhando de longe quiser também o Evangelho de João, é só me mandar o seu endereço. Eu já enviei alguns pelo correio, estou enviando pelo correio. Também pode falar para mim que eu mando pelo correio para aqueles irmãos que acompanham a gente fielmente na Escola Bíblica Dominical. Então vamos ver nessa folhinha aí que eu dei para os irmãos, que fala da introdução do Evangelho de João, algumas curiosidades que eu coloquei para os irmãos. Primeiro, que ele foi apóstolo, né? Ele fez parte de um dos 12 que seguiram a Cristo. Importantíssimo, ele foi uma testemunha ocular dos fatos, quer dizer, ele não escreveu esse evangelho ouvindo ou pesquisando, como foi o caso de Lucas, né? Lucas não acompanhou Jesus Cristo, Lucas ele não esteve junto de Jesus, ele é um evangelho que foi pesquisado, ele foi fazer uma pesquisa. Que a gente fala que Lucas é um médico, historiador, porque ele pesquisou junto às comunidades, às pessoas lá, os fatos para fazer o seu evangelho. João não, João ele viu tudo o que aconteceu, né? Marcos também não é uma testemunha ocular. Marcos provavelmente registrou aquilo que ele escutou da parte de Pedro, né? Mas João não, João ele realmente viu. Interessante saber também que João é judeu, tá? Então ele é judeu, a gente vai ver ao longo do livro aqui que ele vai mostrar que ele tem uma familiaridade muito grande com a cultura, com a lei de Moisés. Então a gente vai perceber muito claramente que ele é de origem judaica, né? É interessante aqui, irmãos, até frisem aí, que ele é irmão de Tiago, que também é discípulo. É importante os irmãos perceberem aí, ó, que esse Tiago, que é irmão de João, guarde bem isso aí, dá uma frisada. Esse Tiago, que é irmão de João, que é o escritor do Evangelho aqui, que são filhos de Zebedeu, não é o Tiago que escreveu a carta de Tiago lá atrás, tá? Aquela carta de Tiago, ela foi escrita pelo irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. Então tem 2 Tiagos aí na história bíblica. Tem esse que é irmão de João, são filhos de Zebedeu, em alguns momentos são chamados de filho de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, porque eles têm um temperamento forte. O Tiago, que escreveu a carta de Tiago, ele é irmão de Jesus, e ele só vai crer em Jesus depois da ressurreição. Então é bom os irmãos terem bem claro isso aí. Esses 2 irmãos, João e Tiago, eles viviam da pesca, eram trabalhadores da pesca, podíamos dizer assim, até que eles tinham uma empresa de pesca, né? Eu coloco aí também embaixo na continuação do texto, né, que o Tiago, o escritor da carta, é o meu irmão de Jesus. No segundo parágrafo, esse foi o último evangelho a ser escrito, tá? Esse foi o último, por volta do ano 90 já da nossa era, porque primeiro foi escrito Marcos. Até a gente percebe que Marcos é o evangelho mais reduzido, né? Mais sucinto. Marcos foi escrito daquilo que Marcos ouviu de Pedro. Depois foi escrito Mateus, depois Lucas, e João foi lá bem depois, o último, lá perto dos anos 90. Ele escreveu isso antes de ser exilado na ilha de Patmos, porque nós
sabemos que já na sua velhice, João foi o único apóstolo que não foi morto de maneira que foi martirizado, né? Ele não foi crucificado, nem degolado, nem apedrejado, ele não morreu dessa maneira, ele morreu de morte natural, de velhice mesmo. Mas a punição que ele recebeu foi ser levado para a ilha de Patmos e ficar lá isolado de tudo. Só que antes dele ir para essa ilha é que ele escreve o seu Evangelho de João. E lá na ilha de Patmos é que ele recebe a revelação de Apocalipse. Já quando ele está lá em isolamento total, é que ele vai escrever o Apocalipse, e lá mesmo ele morre de morte natural, tá? Então esse é um pouquinho da vida do apóstolo João, que é, sem dúvida nenhuma, o escritor desse evangelho que nós vamos estudar. Aqui eu tirei um trechinho de um livro antigo do pastor Galdino, foi pastor lá no Rio Grande do Norte, pastor Batista, e ele diz o seguinte aí nesse trechinho que eu coloquei no meio da nossa introdução. Olha só, ele faz uma comparação entre Moisés e João. Ele diz assim primeiro: Deus escolheu, preparou, chamou e inspirou Moisés para escrever acerca da criação do universo e do homem. Seus escritos têm permanecido através dos séculos como a autêntica palavra de Deus. Nos livros de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Deus revela ao homem que as coisas criadas e o próprio homem não são resultado do acaso. Moisés inicia seu livro dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mais adiante afirma: e criou macho e fêmea os criou. Então esse foi o papel de Moisés. Já no segundo parágrafo ele diz o seguinte: escolheu, preparou e inspirou, olha, as mesmas coisas que fez com Moisés, também o discípulo amado de Jesus, aquele que aprendeu, encarnou e viveu os ensinos do seu mestre, para esclarecer e provar a deidade de Jesus Cristo, revelando que todas as coisas da qual escrevera Moisés foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele demonstra a finalidade dos fatos escolhidos e narrados em seu livro, dizendo: estas foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então esse autor ele vai fazer um paralelo aqui, dizendo que assim como Moisés foi preparado para mostrar à humanidade a criação do mundo no princípio, João também foi preparado e inspirado para mostrar que nós também tivemos um momento também de uma criação, só que agora é espiritual, através do Cristo, né, que é o homem-Deus. E esse versículo que eu grifei aí para os irmãos, que é o 20:31, eu vou dizer logo aí embaixo, que é justamente por causa desse versículo que contém no Evangelho de João, é que todo mundo diz assim: por onde eu começo a ler a Bíblia? Evangelho de João. Vou discipular alguém, qual é o primeiro livro que eu mando um recém-convertido ler? Evangelho de João. Por quê? Porque diz isto, que João falou isso: essas foram registradas para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o intuito dele era levar as pessoas a crer, né? Então por essa declaração, né, por ter sido esse o foco, o objetivo de mostrar Jesus Cristo como o homem-Deus, o Deus-homem, e levar o mundo a crer nesse Filho de Deus, o próprio Deus, como nós vamos ver agora, é que é esse evangelho mais indicado para iniciar a pessoa na fé, para mostrar que Jesus Cristo não é um ser elevado, não é um irmão maior, não é um ser mais iluminado, não é uma espécie de segundo
Deus, como nós vamos ver aqui, não é nada disso. Ele é o próprio Deus em carne que veio ao mundo. E tudo isso João vai colocar no seu livro para quê? Para que as pessoas creiam. Então ele é um evangelho que ele tem esse foco, essa linha de pensamento. Por isso ele é o mais indicado para evangelização, para discipulado e tudo isso, porque o foco dele é esse. Mateus, o pastor já falou várias vezes no culto aqui, né? Mateus quer pregar para judeus, né? Lucas quis fazer um tratado histórico, Marcos quis falar com os gregos e João quis mostrar que Jesus Cristo era o Deus homem. Então cada um tinha o seu propósito, por isso que a gente tem vários evangelhos, cada um com uma linha de pensamento falando a mesma coisa, mas com um propósito diferente. E João, ele tem o foco dele em fazer as pessoas crerem, né, nesse Cristo que é o próprio Deus. Aqui no nosso evangelho, no nosso livro mesmo, vai explicar por que é que no versículo 1 vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Quem leu, já estudou em casa, viu que o próprio pastor que escreveu aí, ele vai explicar que João mostra o Deus eterno em ação desde o princípio de todas as coisas. Estou lendo aqui no final, na nota de rodapé, ó, no próprio livro de João, aqui, na notinha de rodapé que o pastor fez. A ênfase do autor é a pessoa de Jesus, que é divino, humano ao mesmo tempo. Ele o chama de verbo para uma tradução para a palavra grega logos. Então, verbo é a mesma coisa que no grego logos, que significa palavra ou razão. Aí ele vai dar um exemplo. Se você pegar a palavra biologia, logia deriva de logos. Bio é vida, logia é estudo da vida. Então a palavra logos vem disso que é o estudo, a razão, o motivo, né? Então não foi à toa que João, inspirado por Deus, usou essa palavra aí. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por que ele usou essa palavra verbo? Eu coloquei aí na folhinha, ó, eu escrevi verbo, coloquei ponto de interrogação. Na língua portuguesa, na nossa língua portuguesa, verbo é uma palavra que significa ação. Falar, andar, comer, é verbo. Tudo que significa ação é verbo. No hebraico, olha só como já vai ficando mais próximo a mensagem divina. No hebraico, aonde Gênesis 1:1 foi escrito, né? Se a gente lembrar lá de Gênesis 1, que isso também foi escrito, no hebraico a palavra verbo significa ação também, mas ação divina, não é qualquer ação. Verbo na língua portuguesa é a ação que qualquer um de nós fazemos, mas lá em Gênesis esse verbo é somente a ação de Deus. Veja que vai ficando uma coisa mais, né, mais espiritual. E quando João escreveu, ele escreveu em grego. E ele escreveu a palavra logos. Não foi verbo. Logos pode ser traduzido por verbo, mas só que logos tem uma abrangência maior. Além de ser a ação divina, logos também significa, conforme a gente vê aqui nesse exemplo de biologia, logos também vai significar a razão, o motivo da vida, o motivo do mundo. Então, tudo aquilo que a gente viu na outra aula, da filosofia grega, Platão, aqueles filósofos gregos querendo entender por que eu vivo, por que eu existo, o que é a vida, o que é o mundo, tudo isso é o logos. Então, veja a profundidade da palavra. Então, quando é colocada a palavra
verbo, que é a palavra logos, está se atribuindo que Jesus é tudo isso. É a ação divina de... Não é, NVI diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Palavra. Né? Eu achei mais interessante que o verbo, né? Porque o termo usado para que está explicando, o autor explica na revista, tem dois sentidos, o falar e também o pensamento. Né? Então ele é o pensamento também, ele é o princípio de todas as coisas da existência. Quando a gente está pensando em raciocinar, ele já era. Já era, então. É isso que eu vou falar aqui, ó. Por isso que fala no versículo número 1, que aí o pastor já adiantou. É bom que já vai contribuindo, né? No que era esse no princípio? No princípio da criação, o verbo já estava lá. Jesus Cristo já estava lá, que é justamente o que o pastor falou. Já estava lá, quer dizer, então ele não foi criado lá naquele momento, ele já existia na eternidade. Por isso que não dá para explicar Deus. Não dá. Porque quando você pensa em explicar Deus, você vai querer formular algo, ele está antes do algo formulado. Antes do pensamento, antes de tudo. Mas a palavra logos aqui, né, que aqui está a palavra, aqui está verbo, mas no grego original está logos. O que eu quero, antes de chegar, né, o que eu quero que os irmãos entendam é que João usou essa palavra aqui para mostrar tanto para judeus quanto para gregos que Jesus era a razão de tudo, era o motivo, era a explicação, era o sentido da vida. Por isso ele usou essa palavra logos, porque a logos tem um significado amplo de ação, de palavra, de pensamento, de razão. Logos no grego ele tem um significado amplo. Como ele escreveu em grego, ele queria atingir o público grego. Isso. E o grego pensava através da razão. Exatamente, é isso que eu quero falar exatamente. Mas está adiantando isso? Não, você está me ajudando a exprimir o que eu estou querendo passar. Ele queria atingir todo mundo, então ele usou essa palavra que tem essa abrangência toda, que é o logos, muito importante isso, né? E aí, vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, né? Se você ler lá na sua casa, você não vai entender, né? A menos que você pegue um comentário bíblico, né? A menos que você tenha outras ferramentas, que até a gente pode um dia pegar uns minutinhos da aula aqui. Vou fazer isso. Eu vou ensinar os irmãos a estudarem a Bíblia sozinhos em casa. Se você só ler o texto, você não vai ter essa abrangência de entendimento. Não vai ter. A menos que você pegue um comentário, a menos que você pegue um curso, claro que bem, né, um curso que você saiba que é bem fundamentado, a menos que você tenha um material bom para consultar. Que a hora que você lê aqui o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, você não vai ter a dimensão de que esse verbo é logos, que logos está no grego, que grego significa muito mais do que isso, você não vai ter essa visão toda. Aí você precisa vir na escola dominical, ou você precisa ter um material em casa para consultar, né? Então, estou fazendo aqui minha propaganda também. Mas nós vamos pegar um dia para ver assim, quais os materiais bons para você ter em casa, para estudar sozinho, caso vocês tenham desejo, assim como eu também faço, irmãos. Né? Demorou muito para eu resolver estudar mesmo, fazer curso. A maior parte do meu tempo estudei sozinha, por minha conta mesmo. Então, no princípio, era o verbo, esse verbo estava no princípio, ele não foi criado, ele é eterno, o verbo estava com Deus, olha a ideia da Trindade, né? O verbo estava com Deus, já estavam juntos lá, e aqui vem ao máximo da questão, o verbo era o próprio Deus. Se você pegar a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, vai dizer o verbo era um Deus. Aí eles vão dizer que não é, Jesus Cristo não é o Deus, né? Não é Deus, mas é um Deus que vem depois, né? Então, o verbo era Deus, realmente Jesus era Deus, né? Isso é importante. Ele estava no princípio com Deus, desde o começo de tudo, sempre esteve. Tudo foi feito por meio dele. Por quê? Porque Jesus Cristo está sendo colocado aqui, como o pastor falou, como palavra. E quando Deus falou, haja luz,
haja é verbo, haja é palavra. Então, esse haja era Jesus Cristo fazendo. Está dando para entender a ideia? Quando haja luz, haja. Haja é uma palavra, haja é um verbo. Se o verbo é Jesus, que é o próprio Deus, por isso que eu posso dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Porque quando Deus ordenou, através de uma palavra, de um verbo, esse verbo era o próprio Deus, o próprio Cristo, então tudo foi feito por intermédio da palavra, por intermédio de Jesus Cristo. Então tudo foi feito através de Cristo. Deus falava e Cristo executava. Sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Só que teve um problema, né? Ele fez todas as coisas. Ele é a luz que resplandece. Uma coisa interessante do verso 5, ele é a luz que resplandece nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. João vai trazer muitas vezes isso, essa relação de luz, trevas, vida, morte, a gente vai ver muitas vezes falando isso. Vamos pular aqui para o verso 10. O verbo estava no mundo. Que verbo que estava no mundo? O próprio Cristo. Ele veio. O mundo foi feito por ele. Olha que coisa tão impressionante. O mundo foi feito por intermédio dele. Quando Deus mandava que as coisas existissem, a ordem de Deus era o próprio Jesus Cristo executando a criação do mundo. Mas esse mundo feito por ele mesmo não o reconheceu. O verbo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No 12, mas ele deu a todos quanto receberam, crendo no seu nome, o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqui tem uma questão muito importante. Qual é o nosso papel? Receber, olha só, receber esse Cristo, receber esse verbo encarnado, esse homem Deus que veio na terra para nos salvar, né? Nós temos que receber isso. A partir do momento que nós recebemos, o que acontece? Crendo no seu nome, então nós vamos receber o poder de se tornar filhos de Deus. Então nosso papel é receber e crer. E aí então nós nos tornamos filhos, né? E olha só, no verso 13 vai dizer que a sequência da nossa nova criação, da nossa nova criatura, já não é mais domínio da nossa vontade. As pessoas que receberam, que creram, esses não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Quer dizer que a partir daí, não é mais nós que estamos determinando o que queremos ou não queremos, mas é a vontade, não, nem da vontade do homem, mas é de Deus. Nós recebemos, nós cremos, nos tornamos filhos de Deus, mas a continuação da nossa vida aos pés do Senhor Jesus, a nossa transformação, nosso nascer de novo, isso vem da vontade de Deus. Não é vontade do sangue, não é vontade da carne, não é vontade do homem, mas de Deus. Está entendendo bem isso? O verbo se fez carne, Jesus fez carne e habitou em nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E esse unigênito aí, irmãos, o que é? Se ele era desde o princípio, unigênito não dá ideia de criação de um filho único. E aí, tem uma maternidade lá no céu? Jesus nasceu lá algum dia? Quando fala unigênito, dá a entender que em algum momento nasceu lá o Filho único de Deus, não dá? Para a gente pensar que esse filho nasceu? O unigênito é que ele vai ter a mesma natureza do Pai. Ele tem as mesmas características, ele é o próprio Pai.
é a mesma natureza. Então ele é o Filho unigênito, que ele traz as mesmas características do Pai, não que ele tenha nascido em algum momento do Pai, ele sempre existiu, né? Tanto que se a gente voltar, aí o perigo de ler as coisas isoladamente. Se você virar a página, o que vai estar escrito? Ele estava no princípio com Deus, ele estava desde a eternidade. Então a gente não pode ler depois o versículo 14 e dizer que por ele ser o unigênito do Pai, ele foi criado depois, né? Aí a Bíblia estaria se contradizendo. Então não. Aí nós vamos entrar então, voltando novamente no verso 6, quem é que vai chegar aí? João Batista, né? No verso 6, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Agora esse João, até aqui na nossa notinha de rodapé, vai explicar que é o João Batista. Veja, interessante que a explicação do João Batista, do modo como ele nasceu, foi gerado, toda a história de João Batista, o João, o evangelista, não conta. Quem vai contar é Lucas, né? O historiador. Lucas, ele vai contar toda a história, minuciosamente, todos os detalhes. Ele começa lá do nascimento de João, né? Então, o Evangelho de João só vai dizer que houve um homem enviado por Deus. E ele veio fazer uma coisa que nós devemos fazer sempre, principalmente eu. Ele veio como testemunha. Essa missão de João é a nossa missão também. Ele veio como testemunha no verso 7. No verso 8 e 9 vai dizer, ele não era a luz, mas ele veio dar testemunho da luz. Ele não era a luz. Ele veio para dar testemunho, ele não era a luz, mas ele vinha para dar testemunho. Ele vinha para falar do Cristo que haveria de vir, né? E voltando lá no versículo 15, nós estamos voltando para falar agora de João Batista, e ele vai ser muito humilde e vai dizer que o que vem depois de mim, né? O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque já antes de mim ele já existia. Mais uma vez aí, a eternidade de Cristo, né? Quem vem depois dele é que é importante, porque ele já existia muito antes de mim. E no versículo 17, ele vai fazer também essa comparação que o pastor que eu li para vocês. A lei foi dada por meio de Moisés, a lei. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então agora a mudança da aliança, né, que eu falei na questão do Velho para o Novo Testamento. No Velho Testamento havia uma aliança, né, aonde o povo recebeu a lei e deveria, para ser abençoado, cumprir a lei. Então a lei foi dada por Moisés e as pessoas, para alcançarem a graça de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, tinham que cumprir. Era uma aliança de dois lados. Deus dava, mas Deus queria de volta a parte da humanidade. Mas agora não. Agora nós estamos vivendo numa nova aliança, aonde, através de crer em Cristo, nós recebemos a graça. O que é a graça, né? É nós sermos salvos pelo sacrifício de Cristo, como João vai falar aqui, sem nós merecermos essa salvação. Então, existe essa diferença que ele vai estar falando aqui. Aí foi onde eu falei que ele era judeu e ele vai sempre falar sobre as questões judaicas. Ele está mostrando aqui a diferença agora, olha, Moisés trouxe a lei, mas Jesus veio agora para trazer uma nova aliança, um novo começo, um novo caminho. E ele vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Aí você vai dizer assim, mas Moisés viu Deus, né? Que ele descia lá do monte com o rosto todo iluminado, tinha que pôr um pano no rosto dele, né? Quem está com Êxodo 33, 20 aí para ler para nós? Quem está com o papelzinho? Eu dei papelzinho hoje, pessoal lendo. Êxodo 33, 20. Eu dei os papeizinhos.
disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ninguém viu a Deus, né? Então, Deus está falando, ninguém vai ver e se vê, morre, né? Foi o Filho único que está no seio do Pai quem nos deu a conhecer. Ninguém viu a Deus. Nós temos o privilégio de ver a Deus, mas é através do Filho de Deus. É interessante, aqui na nota de rodapé, dessa parte, no número 4, que dizia assim: Jesus era um judeu. Os judeus seguiam os mandamentos entregues por Deus através de Moisés. Esses mandamentos foram aperfeiçoados por Jesus. Por meio de Moisés, o Deus eterno nos ensinou como viver. Jesus fez muito mais. Ele nos ensinou a como viver e o melhor, morreu em nosso lugar, dada a nossa incapacidade de obedecer os mandamentos. Aqui, irmãos, ó, bons alunos já teriam que fazer a relação aqui, ó. Esses mandamentos que foram dados na lei foram aperfeiçoados por Jesus. Em que momento nós aprendemos isso? Que a lei foi aperfeiçoada por Jesus? Que momento que nós aprendemos isso? Sermão do Monte. Eu não vim destruir a lei, né? Eu vim cumprir a lei. Se a lei dizia isso, eu porém vos digo. Então Jesus não veio destruir, ele veio aperfeiçoar e veio nos ensinar a viver melhor. Veja só, né? Então, é isso que está sendo falado aqui no verso 17 e no verso 5. Exatamente o que eu disse, que nós não podemos ver a Deus, mas através de Jesus Cristo nós podemos ver a Deus, né? E aí os sacerdotes e levitas vão querer saber, mas quem que é esse João que apareceu aqui e está falando tanta coisa? Ele é um profeta, ele é um Messias, quem é ele? Então vamos tirar algumas dúvidas aqui. No verso 21, a primeira pergunta que os sacerdotes vão fazer: você é Elias? Aqui, irmãos, muitos espíritas pegam a gente, porque vai dizer assim: olha, tá vendo? A Bíblia acredita na reencarnação. Como que Elias foi lá milênios atrás e agora eles estão achando que João é o Elias, né? Então tem reencarnação. Quem está com Malaquias 4:5? Eis que ele viu o profeta Elias, antes que veio o dia grande e terrível do Senhor. Então Malaquias está avisando que Deus vai enviar Elias, né? Só que esse Elias, se a gente ler todo o contexto, não é o próprio Elias, o homem Elias. É um profeta com as mesmas características, com o mesmo espírito, com o mesmo como que me ajude, pastor, com as palavras, com o mesmo ímpeto. É alguém que também vem para que vai ser aquele que vai, nós vamos ver agora, que vai preparar o caminho do Senhor. E vale lembrar que eles faziam essa pergunta, né? Então, quem é você, Elias? Elias não morreu. Exatamente. Então os judeus acreditavam, tipo assim, se ele subiu, ele pode voltar. Né? Ele está adiantando muito a minha aula, acho que ele preparou. Desculpa, não vou adiantar mais não. Ele preparou a aula hoje também. Não preparei, eu li a revistinha, eu li o Evangelho em casa. Leu em casa, né? Exatamente, vamos ver o que o pastor está falando. Quem está com 2 Reis 2:11, é o 3A, para a gente ver exatamente o que o pastor está dizendo aí. Quem está com 2 Reis, acho que é o Danilo, né? Você está com 2 Reis 3A? Quem está com 2 Reis 3A? 2 Reis, capítulo 2, verso 11. É que eu falei 3A. E sucedeu-lhe, indo
eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu com um redemoinho. Irmãos, Elias subiu ao céu num cavalo de fogo? Quem é que já ouviu essa história? Não, irmãos, Elias não subiu ao céu no cavalo de fogo, hein? Ele subiu aonde aí, Danilo? Fale aí. Olha, desde que eu sou criança, eu já escutei muitas vezes isso, que subiu no cavalo de fogo, mas não foi, não. Subiu ao céu num redemoinho. Num redemoinho. Não foi no cavalo de fogo, hein, irmãos? Presta atenção nisso. Muita gente aprendeu isso, né? Então, como o pastor disse, Elias não morreu. Então, existia uma lenda entre o povo, que como ele não morreu, ele poderia reaparecer a qualquer momento, né? Isso era uma questão de lenda, de crença, que acabou perpetuando entre o povo judeu. É por isso que ficou também essa questão. Será que João Batista é Elias? Elias não morreu mesmo, então ele pode reaparecer, né? Ele não morreu. Então, João falou, não, eu não sou Elias. Então, perguntaram para ele, és tu profeta? Que profeta que é esse? Nós estudamos agora no nosso panorama bíblico. Quem está com Deuteronômio 18:15? O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos o profeta como eu. Ouçam. Isso. Olha que essas coisas, letrinhas, fazem muita diferença. És tu o profeta? Não é qualquer profeta. O profeta? Então, o profeta é o profeta que Moisés avisou que vinha. É isso que o irmão Valdemar está falando, que Moisés avisou, olha, depois de mim vai vir um profeta maior do que eu, vocês prestem atenção nele. Então, por isso que eles estão perguntando, és tu o profeta? O profeta que Moisés avisou que vinha e viria. Ele vai dizer, não, também não sou esse. Né? Então, ele vai dizer que, quem és, né? Diga-nos para podermos dar resposta aos que nos enviaram. Então, olha só o que ele vai dizer no verso 23, eu sou a voz. Ele não é o verbo, hein, irmãos? Ele é a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías 43. Quem está com ele aí? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ele, vereda a vossa cruz. E ele está mostrando que ele é o cumprimento dessa promessa de Isaías 43. Porque eles perguntaram, então quem você é? Nós temos que levar uma resposta. Então ele está dizendo, eu sou esse que Isaías falou que viria, ó, 43. Eu sou a voz que clama no deserto, que veio para endireitar os caminhos, né? E perguntou para ele por que ele batizava, né? E ele vai dizer, eu batizo em água, no meio de vocês está um que vocês não conhecem, ele vem depois de mim, e eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Veja só a humildade de João, né? Ele sabe quem ele é, ele sabe a posição que ele ocupa e ele não se engrandece em nada, né? Ele sabe que ele só veio para fazer o papel de testemunhar do Cristo que viria. E ele vai continuar dizendo que no dia seguinte João viu Jesus vindo na sua direção e disse, ao verso 29, né? E aí então vai ter a questão de João batizar Jesus, né? João vai batizar Jesus, nós conhecemos bem essa passagem. João não vai declarar a questão da descida da pomba, né? Sobre Jesus na hora do batismo, são os outros evangelhos que vão mostrar isso, mas nós sabemos que isso acontece pelo testemunho dos outros evangelistas, né? Mas ele não vai deixar de dizer no verso 36 uma coisa muito importante. Ele olhou para Jesus, olho no olho, um olhando para o outro, eu penso que foi um momento muito bonito, né? E ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Né? Eis o Cordeiro de Deus, porque é aquilo que nós vimos, né? No 29 também disse. No 29 também ele disse.
Eis o Cordeiro de Deus. E no 36, eu destaquei ele porque teve essa troca de olhares, né? Um olhou para o outro e disse: eis o Cordeiro de Deus. E isso foi muito significativo, porque o Cordeiro de Deus era o que era entregue em sacrifício, né, no Velho Testamento, para pagar os pecados. Então agora João está declarando que esse é realmente o Messias. Promessa, olha só o que nós estudamos no panorama bíblico do Antigo Testamento. Isaías avisou isso, que essa cena ia acontecer. Leia quem está com Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não havia sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Então, a gente está vendo que aquilo que o Velho Testamento vinha avisando, agora está se cumprindo, né? Por isso que eu queria mostrar para os irmãos o Antigo, para a gente entrar no Novo. A palavra de Deus se cumprindo. E a partir do verso 37, então, para a gente chegar no final, começa então agora a surgirem os que vão seguir a Cristo, né? Os seus discípulos vão começar a se juntar a ele. No verso 40 vai seguir André. E isso aqui é uma coisa interessantíssima para nós, interessantíssima, em tempos tão difíceis que nós vivemos, para evangelizar, para trazer uma pessoa na igreja, para levarmos uma pessoa a Cristo, né? Em tempos tão difíceis nós temos que nos motivar através desses testemunhos que a palavra nos traz. André, quando decide seguir a Cristo e já vai embora com ele para a casa dele, aí se vocês lerem os versículos anteriores, a primeira coisa que ele vai fazer, o que é? Vai chamar o irmão dele. Primeira coisa que ele vai fazer: vem Simão, vem Simão. Eu achei quem? O Messias. Lembra que eu falei para os irmãos que eram poucas pessoas que estavam esperando Jesus Cristo chegar na terra, né? Eram os remanescentes. Os judeus estavam dispersos e estavam procurando outras coisas. Mas existiam pessoas tementes a Deus que estavam de coração verdadeiramente esperando Cristo chegar. E André foi um desses, ó. E Pedro também, porque quando ele chegou ele viu Jesus, ele correu para o irmão dele e disse, ele chamou primeiro seu irmão Simão e ele disse: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Jesus, fixando o olhar nele, disse: você é Simão, filho de João, e será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então veja, André percebeu que ele era o Messias, chamou o irmão também sabia que era, né? E olha, se André não tivesse chamado o irmão Pedro, né? Quão importante foi Pedro na história do cristianismo, né? Pedro foi uma figura tão importante, então o quanto importante foi André chamar Pedro. Então, muito bonito essa disposição de evangelização e também a questão de eles reconhecerem o Cristo aqui nesse momento. Então, eram judeus que estavam realmente esperando o Messias. Seguindo, Jesus aqui está na região do Rio Jordão. Eu quero preparar um mapa aqui para a gente ir estudando. Saiu da região do Jordão, não é uma viagem muito longa, segue para Galiléia. Na Galiléia ele encontra Filipe e ele só diz para Filipe: segue-me. Filipe também era um que estava pronto. Era um judeu também, temente a Deus, pronto, esperando o seu Messias verdadeiro, né? E ele se apresenta e prontamente obedece a Cristo, e ele faz a mesma coisa. Eu vou, mas eu já vou avisar o outro lá que também sabe que Jesus vai chegar. Ele corre em Natanael, né? Ó, Natanael, eu achei Jesus, eu achei o Messias que nós estamos esperando. Então só aí a gente já vê mais 4 pessoas, 4 judeus, que não estavam igual aqueles de Malaquias 1:10. Lembra que nós lemos Malaquias 1:10? Até dor no coração, né? Entregavam pão mofo, né, no altar, entregavam animais deficientes, faziam o culto de qualquer jeito, né? Então tinha aquela parcela de judeus que não estavam se dedicando às coisas de Deus. Mas aqui a gente vê que haviam judeus, era um menor número,
mas havia uma parcela que estava esperando verdadeiramente o Cristo, né? Então, quando Filipe vê Jesus, ele reconhece que é o Cristo, o Messias, e ele corre chamar Natanael. Natanael dá uma titubeada, mas vem coisa boa de Nazaré? Aí Jesus fala para ele, eu vi você lá debaixo da figueira, né? E aí ele reconhece que é Jesus mesmo e ele segue a Cristo também. Então, veja que um chama o outro, né? Sempre no processo de evangelização, dando testemunho de Cristo. Eu achei Cristo, então eu vou avisar o próximo, olha, eu achei, venha você também, né? Estou falando isso para os irmãos, para eu mesmo, estou falando para mim primeiro, né? Que nem eu testemunho sempre para os irmãos, a minha dificuldade é imensa. Eu vou contando minhas vitórias a cada dia, né? Ontem eu conversei com uma senhora lá no hospital de Pariquera e ela falou assim, nossa, suas palavras são muito lindas. Então é um degrauzinho de cada vez, né? Eu tenho minhas dificuldades. Vocês que não têm, irmãos, dificuldades como eu, se lancem, irmãos, se lancem, né? Falem de Jesus, olha, eu encontrei, diga. Então, a gente é assim que aprende, vindo no estudo e aprendendo. O que eu me vejo é lá atrás nesses judeus. Sabe que eles não conseguiram entender essa transição que estava falando aqui? Porque um falava, você é Elias, ou é Isaías, é Elias que está voltando. E eles não conseguiram entender isso lá naquele momento. Não. E eles ficaram na lei de Moisés. Eles não conseguiram entender, a maioria não conseguiu entender, por causa daquele contexto histórico que a gente viu, né? Eles foram massacrados pelos assírios, depois pelos babilônios, depois pelos persas, pelos gregos, pelos romanos. Então, eles foram vivendo uma história uma história política de muita dominação, eles foram muito judiados, né? Então, quando o profeta vinha com palavra de vocês vão ser libertos, vocês vão ter uma vida próspera, vocês vão ter libertação, salvação, vocês vão viver num reino de paz, vocês vão viver num reino de harmonia. A única coisa que vinha na cabeça deles era no sentido político, deles voltarem a ser aquele reino que eles eram no tempo de Davi e de Salomão. O pensamento deles era tudo para o reino material. Até porque a aliança que foi feita com Moisés no Sinai, a aliança que o povo fez no Sinai, era uma aliança mais voltada para a questão material. Porque Deus falou, olha, vocês cumprem a minha lei e eu vou abençoar o campo, eu vou abençoar a sua criação, eu vou abençoar os seus filhos, eu vou abençoar a sua família. Então, a primeira aliança também tinha muito dessa relação de obediência com bens materiais. E como eles viviam todo aquele tempo só sofrendo, e as palavras vinham palavras de libertação, palavras de paz, palavras de prosperidade, palavra de um novo reino, palavra de um rei, né? Então, na cabeça deles, tudo era voltado para a terra, né? Para o terreno. Eles não conseguiam focar isso, poucos conseguiram levar isso para o lado espiritual. A maioria estava entendendo, apesar dos profetas dizerem, olha, vocês têm que se arrepender, sair dos seus maus caminhos, crer em Deus. Tinha uma pregação espiritual também, né? Se a gente lê que tinha, né? Mas a preocupação deles mesmo estava focada no que era material, e aí isso impediu, né? De que eles vissem que Jesus vinha era para trazer algo espiritual. Hoje não é diferente, né? É interessante aqui que o próprio texto responde a pergunta, né, que a gente está fazendo. Que eles não queriam aceitar um reino espiritual, eles queriam um reino terreno, devido a todo o processo que você está falando. E quando Jesus chama Filipe, e Filipe chama Natanael para ver, é interessante que o texto diz, né, que Filipe sai com ele contra o seu irmão. E lá no verso 46, primeiro o 45 diz, Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele que Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí perguntou Natanael, Nazaré?
pode vir alguma coisa boa, ele esperava em Jerusalém, esperava um lugar. Uma cidade importante, né? Aí o texto mostra Jesus assim, sabe, chamando assim, com a famosa luva de pelica, Natanael de fariseu, né? Isso. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. eu acho cômico isso. Aí Natanael fala assim para ele: mas de onde você me conhece? Jesus responde: eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamar. Daí Natanael reconhece: opa, esse cara é Cristo, né? Então é interessante isso, porque como a irmã está dizendo, eles não queriam aceitar Jesus, porque eles achavam que o reino tinha que ser um reino de poderio, né? Derrubar nações, reconquistar tudo, né? E Jesus não veio para isso. Jesus veio estabelecer o reino dos céus. A verdade é essa, ele passou lá e eles, vamos dizer, não creem. E ele está passando aqui para nós. Não creio. Então, e as pessoas também não querem. O que as pessoas querem hoje? Elas querem bênçãos espirituais, elas querem cura, né? Elas querem o reino de Deus na terra, o reino aqui na terra, e esse reino não existe, Jesus não veio. Tanto que até o pastor comentou domingo na pregação, um versículo que causa muita discussão, nós estudamos aqui na IBB, e eu já vi gente ficar brava com isso aí. Nós já estudamos aqui no Sermão do Monte. Abra lá em Mateus 6. Eu já vi irmão ficar bravo com esse texto aí. Mateus 6. Já vi muita pregação errada e já vi irmão brigar por causa desse texto. Que nós estudamos aqui em Mateus 6. Quando Jesus vai dizer lá, deixa eu ver aqui, buscar primeiro, onde que está? Buscar primeiro. 33, buscar primeiro. 33. Portanto, não se preocupe com o que vamos comer, que vamos Isso. beber, que vamos vestir, pois os pagãos correm para essas coisas. Isso. Portanto, não vos inquieteis, olha aqui, não vos inquieteis com que iremos comer, beber e vestir. Jesus já vinha falando sobre essas três coisas antes. Porque os gentios procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aqui vem uma palavrinha, não sei como se fala na língua portuguesa, e todas estas coisas. Mas o crente fala assim, e todas as coisas. Não tem todas coisas. Estas. E quais são estas? Comer, beber e vestir. Deus não promete moradia. Deus não promete, nem aonde a gente morar, Deus não promete. E você vê os crentes pregando esse versículo e fala, em primeiro lugar, o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Deus não vai acrescentar todas as coisas, não vai. Ele prometeu só estas, e estas são o quê? Comer, beber e vestir. Nem casa Jesus prometeu para nós. Né? Então tá. Porque nem repousar a cabeça não tinha. E o problema é que as pessoas olham para os dias de hoje e falam assim, puxa vida, então se é só comer, beber e vestir, que não vai faltar, né? E eu vejo muito isso, né? Como eu já preguei uma vez aqui, disse, no Brasil, pelo menos, eu não vejo ninguém passar fome, por quê? Se você bater no portão de alguém, falar, me dá um prato de comida, é muito difícil alguém falar, não vou dar, né? Então Deus supre a necessidade de cada um. E as pessoas acham que o reino de Deus é aqui, é ter jet ski, ter Lamborghini. Você vai trabalhar, você vai conquistar, o problema é seu, né? Isso é um fruto do seu esforço. Mas não é que Deus vai, Deus me deu uma casa, você trabalhou, Deus te deu a saúde, Deus te deu o alimento, isso Deus deu. Aí o mérito é seu em conquistar, entendeu?
Porque ele não prometeu isso, pelo contrário, ele prometeu uma coisa: o mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Isso ele prometeu. Eu venci o mundo. Aí vem aquela questão que a irmã Hilda trouxe, né? Que, mas nós temos, graças a Deus, a gente não vê o cristão na miséria. É porque nós ganhamos outras coisas, né? Nós ganhamos como ser boas mães, bons pais. Aí você vai lá em Colossenses, nós aprendemos como ser bons empresários, nós aprendemos como ser bons empregados, né? Nós aprendemos que temos que trabalhar, aprendemos que todo o nosso trabalho tem que ser como a Deus fazendo. Então, todos esses aprendizados que a Bíblia traz para nós fazem com que a gente tenha a sabedoria de administrar a nossa vida de maneira que a gente conquiste, pelo menos, o mínimo que a gente viva, né, em boas condições. E alguns vão até além, né? Mas que Deus prometeu que nós teríamos bens materiais, não. Comer, beber e vestir, foi só isso que Ele prometeu. Mais nada. Né? O restante, Ele nos orientou, como eu falei, em todas as coisas. E aquele que busca orientação na Bíblia, busca viver de acordo com o que a palavra ensina, acaba administrando bem a sua vida e consegue, né, como nós aqui todos, eu acredito, assim, até onde eu conheço a vida de cada um, estamos caminhando bem, né? Temos as nossas coisinhas, nosso carro, nossa casinha, nossa alimentação, temos a nossa vida. Mas isso aí é fruto da orientação que a Bíblia nos dá e a gente põe em prática no dia a dia.